Olá, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu me chamo William e eu quero levar uma palavra para o teu coração. Fica comigo alguns minutinhos, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você e sua vida vai ser edificada. E se você gostar, compartilhe com alguém que você ama. A palavra de hoje vai ser em 1 Samuel, capítulo 14. A gente vai falar sobre a vida de um jovem chamado Jonathan. Diz assim, 1 Samuel capítulo 14. Certo dia, Jonathan, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: "Vamos ao destacamento filisteu do outro lado." Ele, porém, não contou isso a seu pai. Jonatas era um jovem na Bíblia que ele era filho do rei Saul. Se ele era filho do rei Saul, logicamente ele era um príncipe, herdeiro do trono. E aqui eu já tenho a primeira lição que eu aprendo com Jonathan. O rei depois de Saul não foi Jonathan, o rei foi Davi. E você não vai encontrar na Bíblia Jonathan questionando essa decisão, questionando o trono ou questionando a decisão de Deus de não seguir a monarquia. Você provavelmente já ouviu falar na rainha Elizabeth da Inglaterra que faleceu. Ela morreu e quem assumiu o trono? Seu filho, rei Charles. A lógica de uma monarquia é essa. Mas mesmo Jonathan tendo direito ao trono, ele não questionou a decisão de Deus e aceitou Davi como seu rei. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Jonathan. Saber me colocar no meu lugar. Saber que os planos que Deus tem para mim, mesmo que eu não entenda e talvez eu não concorde, são os melhores planos. Agora eu quero te trazer para essa história, no capítulo 14 que eu acabei de ler. Estava tendo uma guerra, os filisteus enfrentando os israelitas, e Jonathan disse assim, olha, vamos lá onde os filisteus estão, o inimigo. Vamos lá onde eles. Ele falou isso para o servo dele, que carregava as armas dele. E ele não contou para o pai dele. Saul, que era o rei, devia estar na frente de batalha. Sabe o que Saul estava fazendo? Ele estava descansando debaixo de uma romã, lá no versículo 2. E ele descansando em vez de ir para o fronte de batalha, fazendo o que o rei deve fazer. Mas ele não foi. Jonathan, escondido do seu pai, ele foi até esse fronte de batalha. No versículo 4, diz que Jonathan seguiu o desfiladeiro atrás dos filisteus. E aqui no versículo 6 é o momento, tema deste vídeo que nós estamos fazendo aqui hoje. Jonathan, quando ele olha e avista o destacamento dos filisteus, o inimigo, um exército, só ele é aquele servo dele. Ele olha para o servo dele e diz assim, versículo 6. Disse, pois, Jonathan ao seu servo, ao seu pajem de armas: vamos até lá, pois Deus agirá ao nosso favor. Porventura, ele não há de agir e nos salvar, seja com muitos ou com poucos. Aleluia. Você entendeu o que Jonatas acabou de dizer? Esse é o momento que eu quero te explicar. Jonatas, ele não recebeu uma profecia. Jonathan, ele não viu um profeta. Ele não teve um sonho, ele não teve uma visão. Não apareceu um profeta profetizando na vida dele. Não teve nada disso. Ele simplesmente creu que Deus agiria ao seu favor. Muitos às vezes esperam que alguém apareça e te diga: ah, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai transformar seu casamento, vai te dar uma saúde melhor, vai te dar uma estabilidade financeira. Você não precisa que alguém te diga isso. Você simplesmente precisa fazer como Jonathan fez e acreditar que Deus vai fazer a teu favor. Seja com muitos ou com poucos, simplesmente acredite, porque Deus pode fazer na tua vida. No verso 7, o seu pajem de armas olha para ele, o seu servo, depois dele falar isso, ele diz assim: eu vou fazer tudo quanto você quiser. Tudo que tu tiver em mente. Outra lição que eu aprendo com o Jonatas aqui, e eu quero perguntar para você: com quem você tem andado? Quem são os teus amigos? Os teus amigos são pessoas que quando você conta os teus sonhos, são pessoas que te apoiam, que digam: vamos junto, eu acredito em você. Vá em frente, você consegue. Faz tudo que você tiver em mente, que eu vou estar contigo. O teu amigo é aquela pessoa que te critica, aquela pessoa que você conta teus sonhos, em vez de ela ter uma reação de felicidade, ela se incomoda com aquilo que ela está ouvindo de você. Presta bem atenção às pessoas que você tem andado. Ande com pessoas que acrescentem na tua vida, que ao ouvir os teus sonhos, tuas metas, teus objetivos, tuas guerras, tuas batalhas, ela diga assim: vamos junto, faz tudo o que tiver na tua mente, assim como o servo de Jonathan disse para ele. No versículo 8, Jonathan tem uma estratégia.
ele já tinha decidido que sozinho, ele e outro cara, parece loucura, né, gente? Ele e o servo dele iam enfrentar aquele exército. E ele tem uma estratégia, ele fala assim pro servo dele, olha, a gente vai andar até eles, até o destacamento, a gente tá vendo eles ali. Porém, se quando eles virem a gente, eles falarem assim, vem até nós, a gente vai. Agora, se eles falar que vai vir até a gente aqui matar a gente, então a gente vai esperar eles. E assim Jonathan fez. Atravessou o penhasco e chegou naqueles filisteus. Aí lá no versículo 13 diz exatamente assim. Perdão, no versículo 12. E gritaram para Jonathan, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Então, o que foi que ele ouviu? Quando os filisteus viram ele, disse, vem aqui que eu vou ensinar vocês uma lição. Eu vou matar vocês, porque vocês são burros, vieram sozinhos, só vocês dois, para enfrentar um exército. Gente, parece loucura, mas Jonathan tinha certeza que Deus agiria a seu favor. Em nenhum momento ele duvidou nesse capítulo 14 que Deus faria algo. E aí, versículo 14 é um dos versículos que mais me impressiona e me ensina mais uma lição sobre Jonathan. Você sabe qual? Versículo 14. Naquele primeiro ataque, Jonathan e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Aqui, mais uma lição eu aprendo com ele. E você vai aprender junto comigo. Jonathan deu o primeiro passo. Você está esperando algo de Deus, mas é oração e ação. Você tem que agir, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dizer, Senhor, eu estou aqui me colocando à tua disposição e eu vou fazer a minha parte. Jonathan deu o primeiro passo. O que parecia loucura para ele, o que parecia loucura para muitos, mas ele não se importou. Ele simplesmente foi. E ele sozinho com seu servo matou 20 homens. Fez um grande feito, fez a parte dele. Porém, ele não conseguiria destruir um exército sozinho, ele e o servo dele. E no versículo 15, aleluia, Deus, ele entra com a solução. Versículo 15. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Não tenha dúvidas que Deus vai fazer a parte dele. Jonathan deu o primeiro passo, enfrentou aqueles homens, e sabe o que aconteceu? Deus estremeceu aquele lugar. A Bíblia diz no capítulo 14, no final do capítulo 14, que aqueles homens se apavoraram tanto com o terremoto, que eles estavam começando a se degladiar, a lutar entre si. Os filisteus começaram a se ferir uns aos outros, e Deus agiu naquele lugar e proveu. Jonathan, repito, não teve uma visão, não teve um sonho, não teve um profeta falando para ele que algo ia acontecer. Ele simplesmente creu, ele simplesmente acreditou. Essa é a palavra que eu quero levar para ti. Dizer, simplesmente creia, simplesmente acredite no real poder de Deus e você vai ver o que Deus vai mudar na tua vida, o que Ele vai transformar no teu casamento, o que Ele vai transformar na tua vida financeira, talvez na tua saúde. Aí você diz, William, você não conhece a minha realidade, eu estou no fundo do poço, eu não sei o que fazer. Ei, simplesmente acredite. E no versículo 21, no versículo final, diz assim, assim o Senhor, no versículo 23, assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Ele vai conceder vitória naquilo que você busca. Simplesmente creia que o Senhor é poderoso para operar, seja com muitos ou com poucos. E aquilo que parece loucura, que parece impossível, Ele vai realizar. E eu finalizo aqui dizendo para você, simplesmente creia.